Hey, humano! Jurema aqui, professora Jurema aqui, mas muito mais além do que passar lição, é uma construção que nós fazemos juntos. Vamos lá. Vamos conversar sobre uma palavra aí. Pegue papel e caneta. Tarefa de agora. As tarefas são diárias, não é para depois. Uma palavra tão linda, poderosa, forte. C-O-M-U-N-I, C cedilha A-O-T-I-O, comunicação. Em algum momento, por você estar no automático ali, você não pensa, você só reflete. Jurema, como assim? Sim, nós vamos falar mais sobre isso. Nossa comunicação está sendo ampliada e você vai compreender. Por você estar no automático, você acha e você projeta só a comunicação falada, a verbalizada. Mas não é bem assim. Você já parou para pensar sobre isso? Vamos lá. Vou ampliar o seu estado de consciência. Vamos pensar juntos? Certa vez, no início da minha jornada na área da educação, para quem não me conhece, meu nome é Jurema de Oliveira, estava como professora, estou como psicanalista, e ao querer compreender como é um ser humano, fui atrás e nasceu o projeto, o método Construir Humano dentro das escolas. Volto a dizer, muitas pessoas até falam, por isso que seus alunos eram tão audaciosos, com tanta força, com tanta coragem, com tanta alegria. Sim, mas agora eu estou aqui para ampliar o seu estado de consciência. Vamos lá, mas juntos vamos avançar. Eu observei, me atentei a minha comunicação visual, a visão que um determinado aluno extremamente tímido, mas ele, ao perguntar para ele de onde vinha aquela vergonha, aquela timidez, ele não quis me falar, mas ele me falava com um olhar. Como assim, Jurema? Sim, com o olhar dele, e isso é uma questão que me chama muita atenção nos meus alunos. Gente, as pessoas que eu atendo, eu não falo que é uma terapia, que meus pacientes, nada disso. São meus alunos. Vou continuar falando dos meus alunos. Então, eu observo muito o olhar. Na verdade, tudo é comunicação. A visão, o olfato, o paladar, que é a fala, que vocês provavelmente usam mais esse, e a audição. Mas todo o nosso corpo é uma comunicação. E isso deve ter essa sensibilidade. Eu volto a dizer, calma, eu compreendo que para algumas pessoas isso não foi construído, mas vamos construir. E a comunicação é extremamente importante para todo tipo de relacionamento, seja você com seu companheiro, seja você com seus filhos, seja você na sociedade, seja você com seus parentes, com seus amigos. Tem nexo isso que eu estou te falando? Vamos pensar juntos? Você que tem um filho, uma criança aí por volta de, coloca aí 4 anos, o choro dele. O choro dele é uma comunicação. Mas o que acontece na maioria das vezes? Alguns pais, algumas pessoas falam, cala a boca, vai sentar. Isso vai resolver? Não. O choro tem um motivo. Ninguém chora à toa. Você chora à toa? Eu choro muito. Vocês não têm noção. Em algum momento aí, nos nossos encontros presenciais, vocês vão... Na verdade, em várias situações, eu choro muito quando eu tô ali eu sinto a presença ali do nosso Pai. Quem é nosso Pai? É como um rio dentro de mim, aí eu
Pode ser onde for. Se eu sentir a presença dele ali, apesar que ele está conosco 24 horas por dia, então eu transbordo isso. Então o choro, ele tem um motivo. Você falar para uma criança, cala a boca, vai sentar, e você não lançar perguntas para ela, isso só vai angustiando ali ela. E aí, por isso que até a timidez está atrelada a isso. A palavras lançadas, a agressões verbais gritantes, e aí na fase ali da adolescência, que os hormônios estão gritando, então ficou impregnado ali. Então, o choro é uma comunicação. O olhar é uma comunicação. As mãos são uma comunicação. A questão de quando eu vou dar uma palestra, ou mesmo falar na sala de aula, eu gesticulava muito, eu gesticulo, porque é uma comunicação. A maneira que você senta, a maneira que você para, a maneira que você olha, tudo é uma comunicação. Você já parou para pensar sobre isso? Você já observou quem tem filho, como seu filho se comporta? Que tipo de... O que ele está querendo te dizer com o choro, com uma agressividade física ou verbal? Muitos pais também que agridem seus filhos. Jurema, você é contra bater? Olha, eu vou ser sincera aqui, e por vivências que eu vivi, li muitos livros, mas eu queria compreender, eu queria passar por essa experiência. Não leva a nada. Não leva a nada você agredir seu filho. Não leva a nada. Jurema, você está brava? Não, eu só estou frisando. Eu estou me comunicando. Por quê? Que agora eu vou te mostrar o porquê não leva a nada. Você chegar nos finalmente ali de pegar um chinelo, de dar um tapa no seu filho, é porque você tem coisa para resolver dentro de você. Você, como dizia aí o meu aluno, você tem treta dentro de você para resolver. Se você quer que seu filho sinta esse amor por você, a sua comunicação ela tem que ser ampliada. A sua comunicação tem que ser gritante. Se seu filho está te irritando de alguma maneira, é porque você não está passando a mensagem correta para ele. Tá, bateu, deu um tapa, sei lá, pegou o chinelo, vá lá e peça desculpa. Você não tem o direito de fazer isso para ele. Uma vez, certa vez, então são muitas histórias, mas eu vou citar aqui, que me veio na memória. A criança, a mãe me entregar, no caso eu estava na educação infantil, uma criança de 5 anos, a mãe foi levar a criança, mas ela estava toda atrapalhada, a respiração dela me passou uma comunicação que ela estava ansiosa, que ela estava perturbada, e aí ela foi e empurrou a criança. Acorde mais cedo. Eu não falei isso para ela. Na situação dela, acorde mais cedo. Ah, mas eu estou cansada. Você tem que investir nas relações. Investir nas relações. Investir na relação com seu filho, com seu companheiro, com seus parentes. Tudo é investimento. Deus é um investidor. Vamos falar mais sobre isso depois. Então vamos lá. Percebi sua agitação ali, mas a comunicação dela estava tudo errada com aquela criança. Acorde mais cedo, tá? Ela empurrou o menino, inclusive o menino caiu, e aí ele falou, mamãe, mamãe, ela já toda nervosa, catei o chinelo e foi, eu segurei o chinelo da mão dela. Eu sabia que ela poderia isso reverter contra mim, mas eu tenho algo dentro de mim que eu já mentalizo ali que ela não ia fazer isso. Catei o chinelo da mão dela e falei, respira! Aí, tava passando uma professora, eu falei, fica aqui por gentileza. Eu falei, vamos comigo até outra sala. Eu falei, por gentileza. Eu falei, mãe, qual que é o sentido de você ter essa comunicação com seu filho? Bater nele não vai resolver nada. Sabe o que vai acontecer, mãe? Ele vai reproduzir na fase adulta. Ele vai achar que os problemas são para serem resolvidos na agressividade. Só que tem uma coisa, mãe. Infelizmente, tem pessoas más nesse mundo. E se seu filho não
não tiver inteligência emocional, ele não souber recuar, apesar que nós temos um Deus, ele pode entrar em situações que pode prejudicá-lo gravemente. E ao olhar para os olhos dela, seus olhos encheram de lágrimas. Ela estava com muitos problemas, mas, gente, compreenda uma coisa. A vida é feita de problemas. Todos nós temos diariamente problemas, desafios para resolver. Mas ela estava tão no automático, em questão mesmo do trabalho, e com ela mesma ali interno, volto a dizer, toda pessoa que agride física ou verbalmente, ela tem algo dentro dela, gritando. Quando que essa pessoa vai acordar? Quando que essa pessoa vai pedir ajuda? Ai, Jurema, mas o que que os outros vão pensar de mim? Problema do outro. Você vai deixar de viver momentos maravilhosos com a sua família, porque você não resolve as suas tretas, como dizia o meu aluno, internas. Qual é o sentido disso? Esse é um dos exemplos que eu citei para você, mas tem muitos, milhares. Mas eu ter esse olhar, essa comunicação, e ali logo de imediato, mãe, vamos comigo para outra sala. Muitos diziam, para com isso. Você não paga para isso, eu só... E aí? Você já parou para pensar sobre a comunicação? Ai, Jurema, mas muitas vezes uma mãe, ai, quando eu detesto, quando eu estou conversando, meu filho entra no meio. Então, se o seu filho não pode participar das suas conversas, que é dentro da casa dele, com os demais, com quem chega, tem algo de errado. Só você quer falar? Lógico, tem assuntos, eu volto a dizer, tem assuntos que crianças não devem participar. Mas por que, Jurema? Vou te dar um exemplo. Falar sobre sexo na frente de uma criança. Qual que é o sentido? Ela é criança, ela tem que viver, experienciar, ter ações, ter comportamento de criança. Mas o que está acontecendo aí? Estão antecipando e a cabecinha dela ela começa a ter interesse por outras situações. Aí, os pais, por não ter essa consciência, nem percebe que a criança está deixando de ser criança. Então, se o seu filho se intromete, é porque ele está chamando atenção. Eu falei para essa mãe na escola, ele está chamando sua atenção, mãe. Vamos dar atenção para ele, vamos ouvi-lo. A criança tem voz e vez. O pai e a mãe que não deixam o filho falar, está travando. Intencionalmente. Talvez você não perceba, mas você não tem esse direito. Não tem. Ali dentro do seu ambiente, em todo o contexto da casa, essa criança ela tem voz e vez. Ele não precisa pedir autorização para abrir a geladeira, precisa. Assim como também, se ele quer dar uma opinião, ele está pedindo para você se comunicar com ele. E outra coisa que eu tenho para te dizer, se não for para você, é para algum parente aí, alguém. A criança que ela fica muito ali, contraditória com você, sempre batendo de frente, vamos dizer, é o que mais você tem que dar atenção. É o filho ou é a filha que mais você tem que ali, plim, que tá pedindo socorro, no sentido de que você precisa usar toda a sua comunicação, auditiva, visual, olfativa, todas para esse filho. Eu tive também, como muitas alunas, principalmente menina, né? Certa vez uma adolescente, com questões de... Falava-se muito sobre sexo na família dela e essa menina, a vida dela era só falar de sexo. Ela não entendeu ali, não foi passado para ela que a vida é muito mais do que isso e tem um momento certo, que é na fase adulta. Mas a vida não é só isso também, na fase adulta. Então, use a sua comunicação. Jurema, mas eu não consigo. Abra a sua boca e peça ajuda.
Em alguns momentos eu vou falar firme aqui, mas jamais é para te diminuir, porque eu não vou te afrontar. Aqui o meu ego não é para isso. Eu vou te confrontar, assim como eu fazia com os meus alunos. É agora. Ai, mas fulano. Ai, porque aquele fulano, aquela pessoa. Blá, 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 blá. Aos outros são os outros. A você que é um adulto, você tem que ter pensamentos, comportamentos, atitudes, ações de adulto. Nós vamos falar mais sobre isso.